E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês. E é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Muito bom, alunos, revê-los, viu? Fico muito feliz de que vocês estejam aqui comigo hoje. Nós, a partir da aula de hoje, estamos aqui oficialmente iniciando nosso segundo bimestre. Isso mesmo, oficialmente iniciando nosso segundo bimestre. E eu fico feliz de estar fazendo parte dessa história, na verdade, porque é uma história com vocês durante o dia de hoje, durante o bimestre que se inicia hoje, assim por diante. Turma, eu tenho algumas novidades, algumas mudanças para conversar com vocês, viu? E essas mudanças são mudanças positivas. E eu gostaria de iniciar a nossa aula de hoje conversando sobre isso, para que nós possamos esclarecer, colocar os pontos nos is, para que vocês se organizem assim como eu, tá bom? A primeira informação, como eu comentei, que estamos iniciando o nosso segundo bimestre a partir de hoje. A outra informação, a segunda informação, é que do segundo bimestre, e assim se Deus permitir, até o fim do ano letivo, que nós sabemos, né? O dia de amanhã não nos pertence, inclusive essa linha de ideia é uma linha literária. Nós estudamos isso em literatura. Mas enfim, estarei com vocês então na disciplina de língua portuguesa. Que maravilha, né? Língua portuguesa. Essa mudança eu gostaria de trazer para vocês esse comentário, essa abordagem sobre isso, porque se vocês perceberam, bimestre passado eu estive com vocês na disciplina de arte. Foi uma disciplina extremamente proveitosa, muito boa de ser trabalhada, mas agora eu deixo um pouquinho arte, deixo a critério da nova professora, uma profissional excelente, e então continuo com língua portuguesa, tá bom? Saio de cena em uma disciplina para entrar em cena em outra. E isso é algo muito bom, viu? É algo positivo e vai enriquecer bastante. Eu percebi que vocês ficaram assim bastante animados com a minha presença nessa disciplina atual e isso demonstra algo muito positivo. Bem, uma outra informação é: nós já retornamos ao modo presencial e, naturalmente, já contamos com um número de alunos nesta forma, tá? Esses alunos, especificamente, eles trouxeram feedback muito positivo, trouxeram feedbacks positivos durante o tempo online e agora eles estão trazendo feedbacks positivos da forma presencial. Qual é o primeiro feedback, então? É que este contato com o aluno e o professor é um contato que, felizmente, é possível apenas de forma presencial. Por quê? Porque o aluno ele se sente mais à vontade para perguntar, indagar, questionar, tirar dúvidas de forma presencial. Então, é muito mais confortável estar num ambiente de sala de aula e o aluno parar um pouquinho, levantar a mãozinha e perguntar: professor, eu não entendi tal situação. Será que o senhor poderia explicar de uma maneira diferente? E é claro, este ambiente enriquece o ambiente que é a sala de aula. Então, é um ponto positivo. Com isso, você que está online em casa, eu faço um convite a você.
Se você tiver a oportunidade de se organizar, claro, tudo dentro das medidas de segurança, e estiver conosco no modo presencial, será muito mais satisfatório. Você vai ter mais qualidade nos seus estudos, você vai ter mais rendimento nos seus estudos, você também vai ter um ambiente ali em que você possa se sentir confortável, como eu comentei anteriormente, e é claro, você vai ter a participação efetiva dos alunos, dos colegas, do professor, da coordenação, da direção, já que a escola é um ambiente totalmente preparado para que você esteja o tempo inteiro em processo de interação. Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser iniciada por meio deste convite. É claro, das orientações e das observações que eu coloquei nos minutos anteriores, e por meio deste convite. Eu faço um convite a você para estar conosco no modo presencial, tá bom? Lembre-se disso, pense com muito carinho e eu vou esperar uma resposta sua. Pode ser no meu privado, pode ser até por meio dos seus colegas, não tem problema nenhum, porque eu sei que vocês estão em contato aí de qualquer forma, tá? Pense porque vai ser uma maneira de você se organizar. Até porque você vai ter contato ali com a agenda de modo presencial, com a explicação de modo presencial. Você vai conseguir se organizar bem melhor, certo? Maravilha, então. O convite foi feito e eu vou esperar então um feedback seu, tá? Vamos lá, então. Então, alunos, aqui estamos preparados para a nossa aula de língua portuguesa? Eu espero que sim, viu? E hoje nós vamos utilizar o nosso livro didático, volume 2, nono ano, tá? Nós vamos ter a nossa primeira aula do livro didático a partir de hoje, tá? Bem, se você parar para observar, nós temos o seguinte: este livro ele é dividido em 3 capítulos. É um volume dividido em capítulos. Neste caso, 3. Igual o livro anterior do bimestre passado, tá? Com isso, então, você vai observar o seguinte: o primeiro capítulo que nós vamos estudar é o capítulo sobre reportagem. Depois, logo mais, nós vamos então estudar sobre o capítulo número 5, perdão, sobre artigo de opinião. E, em seguida, o capítulo de número 6, sobre o cenário poético da África. Bem, para você ter ideia a importância de cada capítulo, aqui no capítulo de número 4, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Aqui no capítulo de número 4, este aqui, nós temos como título aí, reportagem. Este capítulo inteiro, ele vai tratar a partir de um gênero textual, que é reportagem, tá? Na verdade, a reportagem não é bem um gênero, mas nós vamos entender aqui como um gênero textual, tá? Porque dentro da reportagem, nós temos algumas características importantes, tá? Ainda dentro do capítulo de número 4, nós vamos estudar também alguns conceitos gramaticais, como, por exemplo, o tipo de predicado. Nós estudamos lá no primeiro bimestre predicado nominal e o predicado verbal. A professora Lenilza, muito boa, excelente professora, trabalhou de forma detalhada com vocês. Então, eu vou continuar toda a abordagem da professora e eu vou dar continuidade ao predicado verbo nominal. É claro que nós vamos estudar aqui dentro do capítulo de número 4, certo? Com isso, então, vamos aqui pular a nossa folhinha e chegamos a esta página que diz: capítulo 4, reportagem, o aprofundamento das informações. Aqui nós temos uma imagem e nós temos 4 perguntinhas para a nossa reflexão inicial, a reflexão que vai abrir o nosso livro. Você conhece algum youtuber? Hein? Bem, eu conheço vários, inclusive eu acompanho vários youtubers. Isso sim, se você acha que eu não acompanho, eu acompanho. Até porque eu sou uma pessoa jovem, né? Embora eu seja profissionalmente falando um professor, mas o professor está atualizado o tempo inteiro.
tá? Então, sim, eu, professor Henrique, conheço algum youtuber. Conheço vários, na verdade. Assim como conheço TikTokers, os personagens ali do Instagram que eu acompanho e por aí vai. Acredito, então, que você também conheça algum youtuber, conheça algum TikToker, conheça também os personagens do Instagram. Número 2, costuma acompanhar o trabalho de alguns desses youtubers? Eu, professor Henrique, costumo, viu? Por quê? Essa é uma pergunta muito boa, viu? Muito boa mesmo. Se eu paro, ó, eu tô aqui com o meu celular aqui perto de mim. Quando eu abro o Instagram não, perdão, YouTuber, tá? Estou com o YouTuber aqui aberto. E aí, se você estiver assistindo a videoaula pelo computador, você vai ter a oportunidade de pegar o seu celular para ver também o seu canal no YouTuber, né? Então, aqui tem o meu canal no YouTube. Se você observar, aqui está. Eu busco bastante, gente, sério, isso é algo meu, tá? Bastante sobre viagens. Então, sempre vai aparecer canais no YouTuber sobre viagens. Não sei se dá para observar, tá? É um rapaz que está falando sobre viagens, sobre os lugares internacionais e nacionais que ele já viajou e ele vai narrar ali como que foi essa experiência. Tá? Então, sobre a pergunta de número 2, nós temos: costuma acompanhar o trabalho de algum deles? Eu, professor Henrique, sim. Tanto que o nome deste canal que estou aqui visualizando é Carioca no Mundo. É um canal muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Sugiro depois, numa próxima oportunidade, vocês acompanharem também. Mas ele não é o único canal que eu acompanho, viu? Eu acompanho outros canais de viagens, de saúde, tá? Tanto que aqui, ó, tem até um canal que tá bem aqui que diz: precisamos falar sobre o Covid-19. Então, eu acompanho esses canais e por que eu acompanho? Porque são temas que interessam a mim, tá? Se você acompanha, por exemplo, algum artista, que eu também acompanho, porque é um canal que interessa a mim. Aquele conteúdo produzido por aquele determinado youtuber é algo que interessa e que eu tenho um interesse que é instigante para mim. Eu vou até dizer um outro canal que eu também acompanho bastante, que é justamente o Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos é um canal para mim, professor Henrique, que vai a ideia ali que se tem é justamente a crítica à sociedade que eles fazem. De uma maneira geral, não importa qual a posição política, mas eles fazem uma crítica veemente ao que acontece na nossa sociedade brasileira. Então é um canal do YouTube que interessa a mim, justamente porque eu preciso estar conectado, a par do modelo de sociedade em que vivemos, ou da forma como vivemos, e, é claro, da forma até crítica do que acontece ali na nossa sociedade. Tá? Se você acompanha algum artista, como por exemplo, eu acompanho a banda Merlin, que tem umas músicas agradáveis, adoráveis. Então, acompanho sim. E por quê? Porque é um conteúdo relevante para mim. 3. Quais temáticas são mais comuns nos vídeos postados no YouTube por youtubers? Aí são vários, tá? Eu conheço muitos alunos que acompanham um canal de jogos, tá? E são canais, claro, são canais bons, tem canais maravilhosos sobre jogos, sobre games, sobre culinária, inclusive, tá? E que vão ali te agregar em alguma coisa. Agora preste bem atenção. Você precisa acompanhar um canal que vai sempre acrescentar algo na sua vida. Se você acompanha um canal que não te agrega muito em algo em relação ao seu conhecimento, reveja, sabe? Reveja. Porque nós já somos bombardeados de informações na internet. E se isso não for relevante para a sua vida, isso pode ser prejudicial no futuro para você enquanto pessoa, tá? Você pode se tornar uma pessoa frustrada.
E número 4, se você tivesse a oportunidade de ser um youtuber por um dia, sobre o que gostaria de falar? Olha, eu, Henrique, gostaria de falar sobre viagens, porque eu adoro viajar e eu com certeza iria narrar uma experiência minha em alguma viagem. Em seguida, nós temos aqui, página de número 3, aqui, os objetivos do capítulo de número 4. Vamos ver quais são. Até o final deste capítulo, eu quero que você conheça as características do gênero textual reportagem. Nós vamos trabalhar com bastante ênfase em cima desse gênero textual, tá? Até o final do capítulo, eu quero que você reconheça o predicado verbo nominal. Lembra que eu comentei sobre esse tipo de predicado há pouco? Vale muito a pena entender esse tipo de predicado, tá? Porque você vai ter o seu repertório linguístico e gramatical de forma ampliada, tá? Quando você sai do básico, que é justamente o predicado verbal, depois o predicado nominal, e você conhece o predicado verbo nominal, você então agrega e amplia o seu repertório linguístico e repertório gramatical. Nós vamos ter um assunto muito bom de ser trabalhado, muito bom mesmo, e é algo novo para vocês, tá? Porque graças a esse assunto nós vamos conhecer ali a história da língua portuguesa, ou melhor, a história de algumas palavras em língua portuguesa. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas agora vocês vão ter. A língua portuguesa é uma língua que é oriunda, nasceu, vem da língua latina. A língua latina é a mãe da língua portuguesa. Por conta disso, então, algumas palavras, elas têm a sua raiz, algumas não, né? Quase todas as palavras em língua portuguesa têm a sua raiz na língua latina, que é uma língua que não existe mais ninguém que fala no mundo, tá? É uma tendência de todas as línguas chegar a um determinado ponto da história e ela deixar de existir. E aí eu te digo por quê. Porque a língua ela sempre é inovada, reinventada. Por conta desse aspecto, então, eu vou querer que você, até o final do capítulo, identifique a derivação imprópria. É um estudo muito agradável. Além disso, nós vamos dominar os principais casos de regência verbal. E aí você vai precisar de muita atenção, muita delicadeza, porque em língua portuguesa há alguns verbos, como por exemplo o verbo assistir, que a depender ali da situação, você vai precisar de fato levar em consideração o seu estudo sobre preposição. E aí eu te digo só um exemplo, o verbo assistir, né? O verbo assistir nós temos assistir o doente, assistir ao jogo, cabe ao juiz assistir o jogo, ou perdão, assiste ao juiz terminar o jogo, assisto em Manaus. Olha, você vai ver que o mesmo verbo em situações diferentes tem sentido diferente e tem um porquê. E esse porquê nós vamos estudar aqui em regência verbal. Por fim, nós vamos ter um estudo sobre o acento indicativo. Aqui está escrito acento denotativo, tá? Mas acento indicativo também é aceitável e está correto. Nós vamos estudar sobre o acento indicativo da crase. Lembrando que nós não temos A acraseado. Nós vamos estudar que isso não é possível em língua portuguesa. O que é possível existe um fenômeno linguístico, que é o fenômeno da crase, e aquele A com aquele acento é o A com acento grave. Maravilha, né? Quando nós passamos a estudar a língua portuguesa, passamos a entender todos esses fenômenos. Então, depois de termos conhecimento sobre esses objetivos, vamos ao nosso painel de leitura e aí nós chegamos ao gênero textual reportagem. E aqui nós já temos aqui um texto de imediato que, para início de conversa, nós vamos precisar ler um trechinho sobre essa reportagem. É uma reportagem sobre os youtubers, que são os novos profissionais de sucesso. Vamos ler então. Ah, professor, mas é necessário ler? Turma, realmente é necessário ler, tá? Porque para
você ter a reflexão que vai vir logo após a este texto, você precisa ter este texto muito bem concreto aqui, ó, na sua cabecinha, tá? Vamos ver então. YouTuber, a nova profissão. Certamente você já ouviu falar do website YouTube Broadcast Yourself, que é sem dúvida uma referência em seu ramo no mundo inteiro, destinado à postagem de vídeos online dos mais variados gêneros. Fundado em fevereiro de 2005, o site, que hospeda vídeos em formato digital, já é o mais acessado do Brasil com esta especialidade. A plataforma, que foi comprada pela gigante Google em meados de 2006, tem se tornado parte do cotidiano de pessoas no mundo inteiro. E isso é fato, não é verdade? Quando nós queremos saber, por exemplo, a receita de um bolo, onde nós recorremos? Ao YouTube. Ou então, quando nós queremos assistir a um tutorial de algum game, né, o do Free Fire, nós recorremos então ao YouTube, tá? Os YouTubers, como são conhecidos os criadores de conteúdo do website, são a grande febre do momento, conquistando centenas de milhares de visualizações mensalmente, lançando livros e até mesmo filmes. Talvez você não conheça nenhum desses tais YouTubers, mas com certeza já ouviu o nome de algumas dessas celebridades que estão em alta na mídia. Atualmente, os grandes produtores de conteúdo digital do website podem ser considerados como web celebridades, em meio ao público jovem, principalmente pelo seu grande poder de influência. De acordo com a pesquisa Os Novos Influenciadores, que brilha na tela dos jovens brasileiros, publicada na revista Meio e Mensagem em janeiro de 2016, os YouTubers ocupam 10 posições do top 20 mais influente entre os jovens, o que aponta a força dessas novas celebridades. Que interessante, né? Se você parar para observar, muitas pessoas, elas ganham o seu dinheirinho por meio do YouTube, não é verdade? Vamos ver, então, qual é a reflexão proposta pelo nosso material. Pergunta de número 1. Você concorda que os YouTubers são influenciadores de opinião? Por quê? Com certeza são. Mas aí eu quero que você me diga por quê. E eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma criadora de conteúdo, ela começou no YouTube. O nome dela é Mari Maria. É chamada de Marina, tá? Mari Marina, alguma coisa assim do tipo. Eu a conheço, por quê? Porque um belo dia, eu vendo, assistindo alguns vídeos no YouTube, ela aparece para mim como uma sugestão. E aí eu cliquei no vídeo dela. Ela, então, ela faz tutorial de maquiagem. Aí você pode pensar o seguinte, mas professor, sou interessado em maquiagem? Pior que não. Não sou uma pessoa interessada em maquiagem. Mas a forma como ela traz o conteúdo dela instiga você, faz com que você assista ao vídeo do início ao fim e se torne interessado naquele conteúdo. Então você vai parar para observar o seguinte, que a atividade dos YouTubers, elas são influenciadoras sim de opinião. Antes eu não sabia nada sobre maquiagem. Hoje não é que eu saiba tudo, mas graças ao vídeo dela, por algo que eu não tenho interesse, eu já sei um pouco. Então eu acrescentei informações, ou melhor, ela acrescentou informações que foram interessantes em alguns momentos. Lembra que eu falei que eu gosto de canais de viagem? Da mesma forma, os YouTubers que fazem aqueles tutoriais contando como foi a experiência em Marrocos, em Miami, tal e tal, tal, eles também são influenciadores de opinião, porque eles fazem com que eu queira viajar e conhecer aquele lugar específico também. Tá? Então leve tudo isso em consideração.
E aí nós temos, você acha que a atividade do YouTubers pode ser considerada uma profissão? Essa pergunta ela é uma pergunta muito pessoal, na verdade, e essa pergunta ela requer assim uma maneira de se pensar gigantesca. Por quê? Antigamente, os YouTubers, eles ganhavam consideravelmente pouco em questão financeira. Hoje, há pessoas que vivem do YouTube. Isso mesmo, vivem do YouTube e ganham milhões, tá, gente? Milhões, postando um vídeo. É isso mesmo. Então, se você parar para observar, a atividade dos YouTubers, ela pode ser considerada uma profissão, tá? E aí, por quê? Porque essa atividade especificamente causa um entretenimento ao público a que assiste, tá? Pense sobre isso. Pense porque se você pega, por exemplo, um personagem como Felipe Neto, que nós vamos estudar inclusive neste capítulo, tá? O Felipe Neto é um personagem que nasce do YouTube. E hoje ele ganha financeiramente falando muito bem. E a sua profissão praticamente já é considerada como youtuber, tá? Pensemos agora sobre a pergunta de número 3. O público que acompanha os youtubers é composto somente de jovens? Olha, em grande maioria sim, mas não é apenas o público jovem, tá? Temos alguns comediantes, como o Whindersson Nunes, entre outros, que eles postam show inteiro do seu stand-up no YouTube, mas o show ele não é destinado apenas para jovens. Então você vai ver até pessoas mais adultas e até mais idosas que também acompanham alguns YouTubers. Tá? Então veja, o público que acompanha os YouTubers é composto somente de jovens? Em grande maioria, sim, mas não é uma regra geral. 4. Qual é a fórmula utilizada pelos YouTubers para chamar a atenção do público? Aí vai variar de conteúdo para conteúdo. Se nós temos um YouTuber que ele cria conteúdo para jogo, ele vai ter uma fórmula específica. Se nós temos um YouTuber que cria conteúdo sobre maquiagem, vai ter também uma fórmula específica. Se nós temos um YouTuber que cria ali material sobre viagens ou culinária, uma fórmula específica. A cada fórmula também um público específico, tá bom? 5. Cite alguns canais de YouTubers que têm muitos inscritos. E aí você vai citar e vai escrever esses canais aí no seu material, certo? Aqui pede para você discutir essas questões comigo, mas é claro que, à medida que eu leio o texto, comento questão por questão, não deixa de ser uma discussão. Boa, claro, uma discussão muito boa. E com isso, então, finalizamos a nossa aula de hoje. Aqui nós temos a página de número 4, que é um texto sobre, na verdade, é uma reportagem sobre o Felipe Neto, sobre a origem do Felipe Neto e também sobre alguns profissionais dessa plataforma online. Você, então, vai ler e na próxima aula nós vamos discutir sobre esse texto, tá bom? Você pode ler até a página de número 4, não tem problema nenhum. Até porque na próxima aula nós vamos dar continuidade a essa abordagem, essa linha de raciocínio. Volto, inclusive, a dizer o seguinte, essas perguntas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu quero que você escreva no caderno e responda no caderno. Naturalmente, eu vou deixar essas perguntas ali naquele material em PDF, para que você tenha todo o material em mãos. Ok? Maravilha, então. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula do segundo bimestre. É sempre um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre todas essas abordagens. São abordagens importantíssimas, tá? Lembrando o seguinte, este é o momento que você tem para que você não deixe nada virar uma bola de neve. Pegue todo o seu material, já comece a fazer as atividades no caderno, as atividades do livro, comece a responder para que futuramente você não fique correndo da sala para a cozinha, tá?
Perfeito, então. Você pode mandar mensagem e eu estarei à disposição para você, tá bom? Volto a dizer, se houver dúvidas, me procurem no privado e eu vou estar ali à disposição para responder você, certo? Finalizamos então a nossa aula por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim Ele quiser. Viu? Tchau, tchau, turma.